Bom dia! Na aula de hoje vamos aprender o significado da área de gráficos. No ensino superior, você vai aprender a calcular a área das figuras através das integrais. Não tenho como objetivo ensinar isto nessa aula. Tenho como único objetivo nesta aula mostrar o significado destas áreas. Imagina que eu tenho o gráfico y por x. O gráfico pode ser qualquer coisa, é apenas um exemplo. Imagine a área formada entre a linha do gráfico e o eixo x, o eixo horizontal, a abscissa do gráfico. Olha esta figura. Se você calcular a área desta figura, esta área vai representar algo. Neste caso, ela representa os infinitos valores de y vezes os infinitos valores de x. Aqui eu tenho escrito y, aqui eu tenho escrito x. Como é um gráfico de y por x, ao calcular essa área, o valor da área representa os infinitos valores de y vezes os infinitos valores de x. Primeiro exemplo. V ΔS por ΔT. Consequentemente, ΔS é V vezes T. Imagina que eu tenho um gráfico de V por T. Imagine a figura entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, o eixo T. Olha aqui a figura. Imagine a área desta figura, a figura entre a linha do gráfico e o eixo horizontal. Essa área vai representar algo. Neste caso, a área representa os infinitos valores de V vezes os infinitos valores de T, pois o gráfico é V por T. Consequentemente, V vezes T é ΔS, a área desta figura vai representar o ΔS do móvel, pois o gráfico é de V por T. Repito, ela representa os infinitos valores de V vezes os infinitos valores de T. V vezes T ΔS, a área da figura vai representar o ΔS. Outro exemplo. Trabalho é igual a força vezes D. Trabalho, força vezes deslocamento. Imagine um gráfico de F por D. A figura formada entre a linha do gráfico e o eixo D, o eixo horizontal, vai representar algo. A área dessa figura vai representar algo. Neste caso, representa o quê? Como o gráfico é de F por D, aqui eu tenho infinitos valores de força, aqui infinitos valores de deslocamento. Esta área, nesse caso, vai representar os infinitos valores de força vezes os infinitos valores de deslocamento, ou seja, a área dessa figura representa trabalho, pois trabalho é força vezes deslocamento. Outro exemplo. Impulso é força vezes tempo. Imaginem que eu tenho um gráfico de força por tempo. Imagina que eu tenho a figura entre a linha do gráfico e o eixo tempo. Essa figura representa o quê? Neste caso, a área da figura desse gráfico vai representar os infinitos valores de força vezes os infinitos valores de tempo. E força vezes tempo é impulso. Por isso que esta área representa impulso. Outro exemplo. O meu gráfico agora ele vai possuir uma figura acima do eixo horizontal e uma figura abaixo do eixo horizontal. Como fica a área final deste gráfico? Eu vou pegar a figura entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, tanto da parte positiva como a parte negativa. A parte positiva, a parte de cima, eu vou chamar de A1, a parte de baixo A2. Como é que fica a área final do gráfico? A área final fica módulo da área 1 menos módulo da área 2. A área 1 é a parte de cima do gráfico, a área 2 a parte abaixo do eixo horizontal. A área passa a ser o módulo de toda a área acima do eixo horizontal menos o módulo de toda a área da figura da parte de baixo do eixo. Agora, a representação física dessa área depende do que está escrito aqui na ordenada e aqui na abscissa. Se for F por T, por exemplo, esta área é impulso. Se for F por D, por exemplo, esta área é trabalho. Um exemplo de exercício. O calor específico de um sólido, a pressão constante, varia linearmente com a temperatura de acordo com o gráfico. É um gráfico de calor específico por temperatura. Calor específico varia de acordo com a temperatura. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 3 gramas deste sólido de 10 a 30 graus Celsius. Então, quero a quantidade de calor necessária para aquecer esse sólido de 10 a 30 graus Celsius, sendo que o seu calor específico não é constante. Verificamos aqui uma questão de calorimetria.
podemos utilizar o QMC ΔT. Se você ainda não aprendeu esta equação, irá aprender no momento certo. O problema é que o C, o calor específico, não é constante, ele varia. Então, que valor vamos colocar no lugar do C? 0,5 ou 0,6? Ou a média? Não, nada disso. Como o gráfico é de calor específico por temperatura, a área da figura do gráfico entre a linha do gráfico e o eixo temperatura, nesse caso, representa os infinitos valores de C vezes os infinitos valores de T. Ou seja, a área é igual a C vezes ΔT. No lugar de C ΔT, eu posso colocar a área da figura do gráfico. A equação passa a ser Q, que é a quantidade de calor, massa vezes a área da figura do gráfico. Nesse caso, a área representa calor específico vezes variação de temperatura. A área da figura do gráfico é um trapézio. Vou virar a figura para ficar mais fácil a visualização. Área de trapézio, base maior, mais base menor vezes a altura dividido por 2, nesse caso 11. Unidade de medida, estou multiplicando o calor específico vezes temperatura, ou seja, graus Celsius com graus Celsius vai dividir, dá 1, sobrando caloria por grama. Aplicando a equação, massa vezes área do gráfico, massa 3 gramas, área do gráfico 11, 33. Unidade de medida, grama divide com a grama, sobra caloria, ou seja, a resposta 33 calorias. Neste exemplo, o calor específico ele possui infinitos valores entre 0,5 e 0,6. A variação de temperatura de 10 a 30 é igual a 20. Então aqui vale 20, porém o Czinho nós temos infinitos valores. E estes infinitos valores têm que ser considerados na conta. Encontrando a área do gráfico é a forma que temos de considerar os infinitos valores de calor específico. No ensino superior, você vai aprender a encontrar a área das figuras através das integrais. Em outras palavras, nós integramos o gráfico. Desta forma, conseguimos considerar nas contas os infinitos valores de calor específico e os infinitos valores de temperatura aqui nesta equação. Ou seja, encontrar a área de um gráfico equivale a integrar o gráfico. E a única forma, a única ferramenta que temos no ensino médio de considerar os infinitos valores na conta. Fica aqui mais uma aula. Até a próxima!